Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, dia em que nós celebramos a festa do apóstolo São Bartolomeu. E a primeira leitura se encontra lá em Apocalipse 21, de 9 a 14, que nos diz assim: O anjo falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu acho que é muito válido lembrarmos é que o texto de Apocalipse ele foi escrito num tempo de problemas, de pressões, de perseguições, ali perto do final do século I. E que pressão era essa? Nós temos o Império Romano a dominar a região e o povo estava recebendo pressões para se adaptar, para mudar a sua cultura, para ficar de acordo com as dos romanos. E tinha a pressão também dos judeus que ainda restavam no contexto, que viviam perseguindo os cristãos. E Roma era uma grande potência. Até hoje, quando a gente olha para a cidade de Roma, nós vamos ver construções imponentes, né, do aspecto pagão, como o Panteão, né, e por aí vai. Então, Roma buscava mostrar que tinha ordem, que tinha segurança, que tinha riqueza, que tinha prosperidade, que tinha grandiosidade, que tinha intelectualidade. E isso era por meio dos seus monumentos. Uma grande cidade monumental. Só que qual é a grande questão que em Apocalipse quer se mostrar? Ora, tudo bem que Roma pode ter grandes monumentos, mas isso não quer dizer que ela está seguindo a vontade de Deus. Não é pelo tamanho dos monumentos, não é pelo tamanho do seu lado financeiro que mostra. E para isso, é mostrado então uma cidade que vem do céu. Isso é por meio do anjo que ele vai mostrar a seguinte ideia: ó, vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Essa noiva, na verdade, é Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Aparece aqui a cidade santa que desce do céu. A cidade sonhada por Deus, aquilo que é a vontade de Deus, surge do próprio céu, não é uma construção humana. Não é algo que provém do ser humano. E a gente vai começar então a olhar o contraponto com a realidade de hoje. Qual é o pensamento de muita gente hoje? A tecnologia, o dinheiro, a própria inteligência artificial, para muitas pessoas, elas vão mandar em tudo. Elas vão mudar a nossa forma de pensar, vão mudar a nossa cultura. É tudo isso que vai nos manipular. E de fato existem já estudos que vão mostrar o quanto tais coisas ditam os costumes, os modos de ser, vestimentas, moda e tudo mais. Mas, na verdade, a realização definitiva daquilo que Deus quer não vem por nada disso aí. Mas vem do próprio Senhor. Não é uma obra exclusivamente humana. Nós podemos ter medo dos avanços do mundo, nós podemos não saber onde é que tudo vai parar, mas uma coisa a gente pode ter certeza: Deus está no controle. E a sua vontade é ela que vai prevalecer. É interessante quando a gente vai observando aqui no texto, diz no versículo 1 que essa Jerusalém, ela brilha com a glória de Deus. Ela não tem brilho e nem beleza própria, não tem luz própria. Aqui está o nosso chamado. Nós, enquanto igreja, somos a nova Jerusalém. Nós somos chamados a não ter luz própria. A igreja, ela é chamada a iluminar o mundo com a luz de Cristo, a apontar sempre para a figura do próprio Deus. E isso que a gente celebra, né, olhando para uma liturgia que nos convida a celebrar
a memória de um apóstolo, porque os apóstolos entenderam isso de modo muito claro. Não apontar para si, não se colocar como o mais importante, mas colocar o próprio Evangelho, a própria palavra encarnada, o próprio Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, no final aparece essa imagem do 12, né, que se repete muito bem. Então aparece aqui, por exemplo, a imagem das portas com 12 anjos, que representa 12 tribos de Israel. Aí vem, além disso aqui também, 12 alicerces, onde tinham os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso aqui é uma teologia da continuidade. Porque já no Antigo Testamento, o número 12 era extremamente recorrente por causa do número de tribos de Israel. A mesma coisa acontece aqui. E aí é óbvio que nós precisamos pensar um pouco que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma coisa muito bonita. Ela é construída dentro da perspectiva da sucessão dos apóstolos. Cada bispo é o sucessor dos apóstolos. E isso é muito bonito porque a gente não fica cortando a história. Infelizmente, para outras religiões por aí afora, elas acham que 1500 anos, que 1000 anos depois encontraram a verdade. Sendo que a Igreja Católica entende que é desde o momento em que Cristo veio ao mundo. Dali a gente não pode cortar. É preciso viver essa continuidade. Mas também tem uma coisa que eu queria convidar vocês a meditarem hoje. Quando a gente diz que os apóstolos servem de fundamento, claro, a gente entra na intercessão deles, nos escritos, mas também no exemplo. Todos nós podemos influenciar as pessoas, seja positivamente, seja negativamente. Uma mãe, por exemplo, pode influenciar negativamente seu filho quando ela vive chegando atrasada na Santa Missa. Quando em casa, o que mais se vê entre os pais é briga, discussão. Nós podemos também influenciar negativamente quando, no nosso ambiente de trabalho, nós vivemos o contraponto daquilo que a palavra nos orienta. E aí eu te lanço um questionamento para pensar hoje. Como é que você tem sido fundamento para o outro? Onde você tem influenciado os outros? Você tem buscado mostrar o brilho de Cristo em suas ações? Você tem buscado ser rosto de Cristo? É isso que hoje a igreja nos convida, a partir dessa primeira leitura, a refletirmos. Amado irmão, amada irmã, espero que você tenha gostado desse estudo. Eu te aguardo daqui a pouco, às 7 da noite, para o Evangelho desta segunda-feira, tá bom? Até mais.